Havia um homem chamado Ricardo, conhecido em sua cidade como alguém inteligente e trabalhador, mas que nunca parecia estar verdadeiramente em paz. Ele possuía bens, reconhecimento e até certo respeito das pessoas, mas dentro de si havia um peso invisível. Ricardo vivia em constante guerra interna, como se sua mente fosse um campo de batalha cheio de dúvidas, medos e comparações. Ele acordava cedo, trabalhava duro, e à noite, quando deitava a cabeça no travesseiro, percebia que não encontrava descanso. Era como se algo estivesse sempre faltando. Por mais que conquistasse coisas, por mais que fosse elogiado, por mais que tivesse amigos ao redor, havia um silêncio interior que ele não sabia como preencher. Certa noite, caminhando sem rumo pelas ruas da cidade, ele entrou em uma pequena livraria antiga e lá, em uma prateleira empoeirada, encontrou um livro de capa gasta com o nome Napoleon Hill, estampado em letras douradas. As páginas estavam envelhecidas, mas as palavras pareciam arder como fogo em seu coração. Em um dos capítulos, lia-se: "Nenhum homem será verdadeiramente livre enquanto for escravo de suas próprias emoções, enquanto viver reagindo ao mundo externo, em vez de comandar o mundo interno." Essas palavras mexeram com Ricardo como nada havia mexido antes. Ele decidiu que precisava descobrir como viver em paz, como encontrar esse equilíbrio que Napoleon Hill descrevia. Primeiro segredo: o inimigo invisível da mente. Ricardo começou a perceber que durante toda a sua vida, ele havia lutado contra inimigos que não eram de fato os verdadeiros responsáveis pelo seu sofrimento. Ele acreditava que sua falta de paz vinha das dificuldades financeiras, das pessoas que o criticavam, das situações inesperadas que surgiam em seu caminho. Mas quanto mais ele refletia, mais via que nada disso era a verdadeira raiz de sua inquietação. O que realmente o aprisionava não estava fora, mas dentro dele. Uma mente inquieta, indisciplinada, que nunca lhe dava descanso e o mantinha escravo de pensamentos que pareciam ter vida própria. Ele tinha o hábito constante de se comparar com os outros, e isso o corroía dia após dia. Quando alguém conquistava algo, em vez de se alegrar, ele sentia uma dor silenciosa, como se estivesse sempre atrás, sempre menor, sempre insuficiente. Ele se preocupava com o que os vizinhos iriam pensar de sua roupa, de sua casa, de seu carro. Ele passava noites inteiras imaginando situações que nunca aconteceriam, problemas que talvez jamais se tornassem realidade, mas que em sua mente já eram gigantes ameaçadores prontos para destruí-lo. Era como se tivesse construído uma prisão invisível, e o mais doloroso era perceber que ele mesmo era o pedreiro dessa cela. Cada pensamento negativo era mais um tijolo assentado, cada dúvida era mais uma corrente, cada medo era mais uma grade. A mente inquieta não só o aprisionava, mas também o mantinha em estado de guerra constante, incapaz de descansar, incapaz de simplesmente viver o presente. Napoleon Hill ensinava que os pensamentos moldam a realidade. E pela primeira vez, Ricardo viu essa frase ganhar vida dentro dele. Ele entendeu que não eram as circunstâncias que estavam destruindo sua paz, mas os pensamentos que ele escolhia cultivar todos os dias. Ele podia estar em um ambiente tranquilo, rodeado de silêncio, mas dentro dele havia barulho, caos, julgamentos e tempestades. E esse inimigo invisível, alojado em sua própria mente, era o mais perigoso de todos, porque ninguém podia vencê-lo por ele. Apenas ele mesmo poderia aprender a controlar o poder de seus pensamentos e transformar essa prisão em liberdade. Segundo segredo: o poder do silêncio interior. Depois de perceber que o verdadeiro inimigo estava em sua mente, Ricardo tomou a decisão de enfrentar essa batalha invisível. Inspirado pelas palavras de Napoleon Hill, ele começou a praticar algo simples, mas poderoso: a disciplina da mente através do silêncio interior. Todas as manhãs, antes de sair de casa e enfrentar o mundo lá fora,
ele escolhia sentar-se sozinho, fechar os olhos, respirar profundamente e simplesmente observar seus próprios pensamentos. Não para brigar com eles, não para se condenar por tê-los, mas apenas para perceber o que se passava dentro de si. No início, essa prática parecia impossível. Assim que ele fechava os olhos, sua mente se tornava como uma tempestade furiosa, lançando pensamentos de preocupação, lembranças dolorosas, comparações injustas e medos sobre o futuro. Era como tentar domar um cavalo selvagem sem nenhuma experiência e muitas vezes ele pensava em desistir. Mas dentro de si havia uma chama, um desejo profundo de encontrar a paz que sempre buscou, e esse desejo o mantinha firme, mesmo quando tudo parecia inútil. Com o passar dos dias, Ricardo começou a perceber algo sutil. Por trás do barulho, por trás da agitação, havia um espaço silencioso, uma parte de si que não se movia, que não se deixava arrastar pelas correntes dos pensamentos. Era como encontrar um ponto fixo em meio a um mar revolto, um centro seguro que permanecia calmo, mesmo quando ondas gigantes ameaçavam afundar o barco. Esse silêncio interior não era a ausência de pensamentos, mas sim a descoberta de que ele não era seus pensamentos. Ele podia vê-los, observá-los, e ao perceber isso, entendia que tinha poder sobre eles. A cada dia, esse espaço silencioso dentro dele se tornava mais forte, mais real, mais acessível. Ele passou a carregar essa calma não apenas nas manhãs em que praticava, mas também durante seu trabalho, nas conversas, nos momentos de estresse. Foi então que Ricardo descobriu uma verdade que Napoleon Hill sempre defendia. A verdadeira tranquilidade nunca virá do mundo externo, porque o mundo é movimento, mudança, caos e imprevistos. A paz, portanto, só pode nascer dentro, no domínio da própria mente, na capacidade de permanecer centrado mesmo quando a vida parece desabar ao redor. Esse foi o primeiro passo concreto para a paz. Compreender que não precisava esperar que tudo se acalmasse do lado de fora para sentir calma, porque a calma verdadeira nasce no interior, e aquele que descobre esse poder dentro de si se torna invencível diante das tempestades da vida. Terceiro segredo: a batalha contra os julgamentos. Conforme avançava em sua jornada de autodomínio, Ricardo percebeu que uma das maiores fontes de sofrimento que o acompanhavam desde sempre era o peso esmagador da opinião alheia. Ele vivia como se fosse um ator em um palco, sempre representando papéis diferentes para agradar, para ser aceito, para receber aplausos que, no fundo, não enchiam o vazio que carregava dentro de si. Cada passo que dava era calculado em função do que os outros poderiam pensar. Cada escolha era contaminada pelo medo da crítica. Cada gesto estava impregnado da necessidade de aprovação. Ele se vestia não para si, mas para impressionar. Falava não para expressar sua verdade, mas para se encaixar. Trabalhava não porque amava o que fazia, mas para provar a cada conquista que era capaz de ser alguém aos olhos dos outros. Mas, no silêncio da noite, quando não havia plateia, quando as luzes se apagavam e restava apenas ele com sua consciência, Ricardo sentia-se exausto, porque viver para os julgamentos externos era como carregar correntes invisíveis, pesadas demais para quem deseja caminhar livre. Foi nesse momento de lucidez que ele recordou outra lição de Napoleon Hill. Você não pode ser dono de si mesmo enquanto viver escravo da aprovação dos outros. Essa frase ecoou em sua mente como um trovão. Ele percebeu que estava tentando conquistar paz, mas como poderia encontrá-la se sua vida era guiada por expectativas que não eram suas? Como poderia descansar se cada decisão era moldada pelo desejo de agradar pessoas que, na maioria das vezes, nem estavam verdadeiramente preocupadas com ele? A batalha contra os julgamentos foi talvez a mais difícil que Ricardo enfrentou, porque não era apenas sobre os outros, era sobre ele mesmo. Ele havia criado o hábito de buscar constantemente a validação externa,
E quebrar esse ciclo exigia coragem. Era como romper com uma dependência silenciosa, um vício que parecia pequeno, mas que o controlava por inteiro. Passo a passo, ele começou a se libertar. No início, foram pequenas atitudes. Usar a roupa que realmente queria, mesmo que não estivesse na moda. Expressar uma opinião sincera, mesmo que não fosse popular. Escolher o caminho que acreditava ser certo, ainda que não fosse o mais admirado pelos outros. A cada pequena vitória, sentia dentro de si um peso sendo retirado, como se pedaços das correntes fossem se desfazendo. E foi aí que ele descobriu algo libertador. Quando deixou de buscar aplausos, descobriu o prazer de agir com autenticidade. Quando parou de esperar aprovação, encontrou a leveza de viver conforme sua própria consciência. Quando deixou de medir sua vida pela régua dos outros, começou finalmente a escrever sua própria história. Essa foi uma das maiores lições que Ricardo absorveu na prática. A paz não floresce em um coração que vive escravo do olhar alheio, porque quem vive para impressionar nunca será livre, nunca será inteiro, nunca será verdadeiramente feliz. A paz só pode nascer quando a voz interior se torna mais forte do que todas as vozes externas. Quarto segredo: a entrega ao que não pode ser controlado. Com o tempo, Ricardo entendeu que um dos maiores ladrões da paz não era apenas a opinião dos outros ou os pensamentos negativos, mas também a sua luta desesperada contra aquilo que estava fora de seu alcance. Ele tinha o hábito de querer controlar tudo: as circunstâncias, as pessoas, os resultados, até mesmo os imprevistos da vida. E quando as coisas não aconteciam exatamente como havia planejado, ele se sentia frustrado, irritado, como se o mundo inteiro estivesse conspirando contra ele. Mas a vida, como Napoleon Hill lembrava em seus escritos, nunca será totalmente previsível. Ela se move em ciclos, em mudanças repentinas, em ventos que mudam de direção sem avisar. Há momentos de colheita e momentos de seca, momentos de alegria e momentos de perda, momentos em que tudo parece caminhar a favor e momentos em que até o ar parece pesado de se respirar. E Ricardo, ao tentar controlar tudo, percebia que estava gastando energia demais, lutando contra uma força muito maior do que ele. Foi então que começou a praticar um novo princípio: distinguir o que estava em suas mãos do que não estava. O que estava ao seu alcance, ele se comprometia a fazer com disciplina, coragem e dedicação. Mas o que não estava, ele aprendeu a entregar. Não entregar com resignação fraca, mas com a sabedoria de quem compreende que há uma ordem maior no universo, e que muitas vezes aquilo que parecia um obstáculo era, na verdade, uma proteção ou um caminho para algo que ele ainda não podia enxergar. Essa entrega não foi fácil. No início, sua mente ainda insistia em questionar, em exigir respostas, em querer ter o controle absoluto. Mas aos poucos, Ricardo começou a sentir uma leveza diferente dentro de si. Era como se tivesse deixado de carregar um fardo enorme nos ombros, como se finalmente tivesse permitido que a vida fluísse sem a necessidade de comandar cada detalhe. Ele percebeu que a paz não está em ter domínio sobre tudo, mas em saber que não precisa ter. Está em aceitar que as tempestades virão, mas que sempre depois da chuva, o sol encontra um jeito de brilhar novamente. Está em compreender que a vida é feita de altos e baixos, e que tentar lutar contra isso é lutar contra a própria natureza da existência. Ricardo passou a repetir para si mesmo uma verdade simples: faço o que posso com o que tenho, e o que não posso, entrego nas mãos de Deus. Essa frase se tornou como uma bússola em sua jornada, porque sempre que o medo tentava dominá-lo, sempre que a ansiedade surgia para sufocar seu coração, ele se lembrava de que não precisava controlar tudo para viver em paz. E foi nesse momento que ele descobriu um dos maiores segredos da tranquilidade interior. A verdadeira força não está em segurar o mundo inteiro nas mãos,
mas em ter a coragem de soltar aquilo que não pertence ao nosso controle. Porque aquele que se apega ao incontrolável vive em guerra eterna, mas aquele que aprende a soltar encontra a paz que não pode ser abalada. Quinto segredo: a vitória da mente disciplinada. Anos haviam se passado desde aquela noite em que Ricardo encontrou o livro empoeirado de Napoleon Hill. E olhando para trás, ele mal reconhecia o homem que havia sido. Antes, vivia como um prisioneiro de sua própria mente, escravo dos julgamentos, das comparações, do medo do futuro e da necessidade de controlar o incontrolável. Hoje, porém, ele caminhava com leveza, como se cada passo fosse acompanhado de uma serenidade que ninguém poderia roubar. Sua vitória não estava escrita em medalhas, em riquezas grandiosas ou em títulos estampados em jornais. Não. Sua maior conquista estava gravada em seu olhar, em sua postura, em sua maneira de existir. Ricardo havia alcançado o maior de todos os triunfos: a vitória sobre si mesmo. Ele havia disciplinado sua mente, domado seus pensamentos, e por isso se tornara senhor de sua própria paz. Ele já não se comparava, porque entendia que cada ser humano caminha em um ritmo próprio e que a vida não é uma corrida de competição, mas uma jornada de crescimento. Já não se preocupava com os julgamentos, porque havia descoberto que a opinião dos outros jamais poderia definir quem ele realmente era. Já não se perdia em ansiedade pelo futuro, porque aprendera a viver um dia de cada vez, fazendo o seu melhor no presente. Já não se revoltava contra as tempestades da vida, porque aceitava que cada dificuldade trazia consigo uma lição escondida. O silêncio interior, que antes era difícil de encontrar, agora estava sempre presente. Ele podia estar em meio ao barulho da cidade, ao caos das multidões, às exigências do trabalho, mas em seu interior permanecia firme como uma rocha. Era como se tivesse encontrado um refúgio secreto dentro de si, um lugar intocável, onde nenhuma crítica, nenhuma perda, nenhum fracasso poderia penetrar. E essa presença calma não apenas transformou sua vida, mas também passou a influenciar todos ao seu redor. Amigos, familiares e até desconhecidos sentiam algo diferente nele. Quando conversavam com Ricardo, percebiam que havia ali uma energia tranquila, uma força silenciosa, uma paz contagiante que os fazia refletir sobre suas próprias batalhas interiores. Ele não precisava mais convencer ninguém com palavras. Sua própria vida era a prova viva de que o homem que vence a si mesmo conquista o mundo. Foi então que Ricardo compreendeu com total clareza a verdade que Napoleon Hill tanto repetia. A mente disciplinada é a chave que abre todas as portas. Porque aquele que aprende a comandar seus pensamentos, aprende também a comandar suas emoções, suas atitudes e, por consequência, o rumo da própria vida. A vitória da mente disciplinada não significa ausência de problemas, mas significa a presença de uma força que os supera. Não significa viver sem quedas, mas significa ter a sabedoria de levantar-se quantas vezes for necessário. Não significa eliminar os ventos contrários, mas significa ter o controle do leme mesmo em meio às tempestades. E assim, no silêncio de sua alma, Ricardo concluiu sua jornada. Ele havia encontrado aquilo que todos buscam, mas poucos alcançam: a paz verdadeira. Não a paz frágil que depende do mundo, mas a paz inabalável que nasce dentro do coração de quem venceu a si mesmo. Nesta história inspirada nos ensinamentos de Napoleon Hill, acompanhamos a jornada de Ricardo, um homem que vivia preso às batalhas invisíveis de sua própria mente. Ele descobriu que seu maior inimigo não estava fora, mas dentro de si. Os pensamentos inquietos, o medo do julgamento, a busca pela aprovação alheia e a tentativa de controlar aquilo que não pode ser controlado. Através da disciplina mental, do silêncio interior e da entrega confiante, Ricardo encontrou aquilo que todos buscam, mas poucos alcançam: a verdadeira paz. Ele percebeu que a vitória mais grandiosa não é sobre o mundo, mas sobre si mesmo, e que o homem que aprende a comandar sua mente
se torna invencível diante da vida. Se você deseja aprender a viver em paz, dominar seus pensamentos e conquistar sua liberdade interior, inscreva-se agora no canal e acompanhe nossos conteúdos. Aqui você vai encontrar sabedoria, disciplina e inspiração para transformar sua vida.